Salve, torcedor Blue! Seja bem-vindo ao Chelsea Análise. Eu sou Murilo César, jornalista, torcedor do Chelsea, acompanho o clube desde 2007 e estou iniciando aqui hoje o meu canal para falar um pouquinho mais, trazer notícias, bastidores, falar sobre as partidas. E hoje, nesse dia 1º de janeiro, aliás, um feliz ano novo para você, para toda a sua família, começando aí o novo ano com uma bomba, né? Se nas últimas horas cada vez mais foram surgindo os rumores de uma possível saída saída do técnico Enzo Maresca, agora é oficial, tá confirmado. Enzo Maresca não é mais técnico do Chelsea. Né? O clube emitiu na manhã desta quinta-feira um comunicado oficial anunciando a saída. Então eu vou trazer um pouquinho mais. Será que foi uma demissão? Será que foi um pedido de demissão? A gente vai entender melhor sobre tudo isso. Tem o Manchester City envolvido nisso daí, tem a questão de resultados, tem departamento médico, tem muita coisa envolvida nessa saída do técnico Enzo Maresca, mas seja bem-vindo, dá um like no vídeo, se inscreva no canal, dá uma força aí pra gente estar sempre junto aqui, falando mais sobre o nosso Tchaução. Então, galera, vamos começar aí falando um pouquinho mais sobre essa saída de certa forma surpreendente, né? Ontem, no início da noite aqui no Brasil, já lá mais pro meio da madrugada, em Londres, né, na Europa, a gente já começava a acompanhar algumas notícias um pouco esquisitas ali, do tipo, a gente já entendia que as coisas não estavam tão legais, né, principalmente depois daquela declaração do Enzo Maresca, né, eu tive aqui no clube minhas últimas 48 horas, ninguém entendeu muito bem se isso foi para a torcida, isso foi para os jogadores, isso foi para a diretoria. Claro que agora a gente entende melhor e vê que foi um recado para a diretoria, né, para a alta cúpula que hoje comanda o Chelsea. Mas aliado a isso, os resultados recentes, né? Nos últimos 9 jogos, né, se a gente pegar desde aquela vitória por 3-0 incontestável do Chelsea contra a equipe do Barcelona, são 9 partidas e apenas 2 vitórias. São 4 empates e mais 3 derrotas. Então, o Chelsea vinha aí numa sequência muito ruim, num período similar do ano passado também. Vocês que são torcedores do Chelsea vão se lembrar também. Ali da metade de dezembro também ali até janeiro, meados de março, primeira e segunda semana, de fevereiro, o Chelsea vai muito mal, né? Vence poucos jogos, mas consegue uma arrancada final ali e consegue a classificação para a Liga dos Campeões. Mas vamos tentar aí fazer um recap, fazer um reconto aí para a gente chegar nessa data de hoje, né? O técnico Enzo Maresca foi anunciado na temporada passada, né? Em julho do ano passado, se não me engano, 1º de julho de 2024, aliás, retrasado já, né? Que nós estamos aqui em 2026, com um contrato de 5 anos e opção de mais um, né? Totalizando aí quase praticamente um contrato de 6 anos, né, até 2029, 2030. O Enzo Maresca teve um primeiro ano, de certa forma, até muito positivo. Eu admito que eu não fui um grande fã de imediato ali do Maresca. Eu entendia que após a saída ali do Pochettino, o Chelsea deveria ir num técnico um pouco mais experiente, um técnico que tivesse um pouco mais de bagagem, mas o Chelsea optou por investir num técnico que vinha trabalhando com Guardiola, que estava adaptado ao modelo de jogo, que sabia trabalhar com jovens jogadores, e isso vai muito de encontro com o projeto hoje do Chelsea, né, que é comandado pela Blue Co aí, né, que hoje comanda, tem o Chelsea, tem o Strasbourg aí, né, como clubes. Então, de certa forma, até fazia sentido. É um Chelsea que começa ali perdendo para o Manchester City de 2-0 e ali eu falo assim, cara, não sei, não confio muito no Enzo Maresca, mas é um time que depois, de certa forma, se encontra, principalmente ali na Conference, né? Mesmo com um time misto, um time que passeia ali na Conference, goleia praticamente todos os adversários, e até metade de dezembro o time vai muito bem, inclusive na Premier League com vitórias incontestáveis, né? Depois chega esse período de metade de dezembro até ali meados de fevereiro, que o Chelsea vai muito mal mesmo, até mesmo na Premier League, mas depois, de certa forma, já na reta final, o time vai muito bem, vence a maioria dos jogos, conquista ali o título inédito da Conference League, ali o Chelsea completa ali todos os títulos europeus, vai para a Copa do Mundo de Clubes, entra de certa forma como um azarão e conquista ali o título de forma até muito surpreendente na final contra o PSG, porque eu não esperava que o Chelsea fosse amassado da maneira que foi, né, o resultado por 3-0 contra o PSG. E aí a gente chega para essa temporada já com o Chelsea classificado para a Liga dos Campeões, vindo aí de 2 títulos importantes, muitos desses jovens jogadores aí apresentando uma evolução,
mas de certa forma a gente vai chegando aí, digamos que quase na metade da temporada, dá pra gente dizer assim, e na verdade a gente não sabe, será que a gente evoluiu, será que a gente parou um pouco? A verdade é que os últimos resultados, né, não apresentaram uma evolução, né, não apresentaram aquilo que o torcedor do Chelsea esperava, principalmente nos jogos dentro de casa, né. A gente tem aquele empate em 0-0 frustrante contra o Crystal Palace, né, na estreia da Premier League. Depois você tem aquela virada contra o Brighton, né, por 3-1. Você tem também uma virada contra o Sunderland também por 2-1. Aí você tem um empate mais recente aí contra o Bournemouth, mas a derrota também pro Aston Villa, né. Então são 5 resultados aqui que eu contei muito ruins dentro de casa e que acabaram prejudicando hoje o Chelsea na disputa aí, né. Então o Chelsea, deixa eu só dar uma olhadinha aqui para confirmar, é o quinto? Se eu não me engano é o quinto, né? Tá atrás do Liverpool. Né? E o Liverpool que passou uma primeira fase de temporada terrível, né? Muito ruim mesmo. Mas, isso, quinto lugar hoje, 30 pontos, né? São 8 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. É bastante regular, dá pra gente dizer assim, né? Depois de uma primeira temporada do Maresca, né, conquistando títulos importantes, dá pra dizer que é um pouquinho frustrante pro torcedor do Chelsea. Mas vamos lá, gente, vamos trazer um pouquinho dos números do Chelsea nessa temporada aqui. Tá, rapidinho aqui, são 28 partidas, né, que a gente disputou até agora, então sobre o comando do Enzo Maresca foram 14 vitórias, né, dá pra dizer que é um número razoável. São 7 empates, 7 derrotas, são 54 gols marcados e 34 sofridos. Uma média de quase 2 por jogo, mas sempre tá levando 1, né, como se o Chelsea fizesse uma média de quase 2-1, mas por aí, enfim. Só pra gente trazer que realmente não é uma temporada das melhores, né? A essa altura do campeonato, já esperava o Chelsea um pouquinho melhor estabilizado ali. Talvez brigando com a terceira colocação. Mais ou menos a campanha que faz o Aston Villa era aquilo que eu tava esperando pro Chelsea. Mas vamos voltar um pouquinho pro foco principal do vídeo, claro, que é a saída do técnico Enzo Maresca. Uma coisa que a gente descobriu hoje, tá? Vários jornalistas, vários insiders que acompanham o clube anunciaram que o Maresca anunciou em 2 oportunidades, isso em outubro e também em dezembro, né, agora nesse mês de dezembro, que ele teve alguns contatos iniciais com o Manchester City. Né? Ainda não está nada muito oficializado sobre uma possível saída do Pep Guardiola, até porque ele tem uma renovação por mais 2 temporadas, mas é o que tudo indica, né, pessoal, o Guardiola não vai ficar por muito tempo. E muito provavelmente o Manchester City já viu ali no Maresca um potencial candidato, até porque toda a ideologia do Guardiola ali está muito também com o Maresca, né? Eles trabalham juntos, né? O Maresca foi assistente do Pep Guardiola, então para o Manchester City faz total sentido, né? Você substituir ali o Pep Guardiola, que daqui a pouco vai deixar o clube, não vai demorar, se não for nessa temporada, provavelmente na próxima, mas já estava tendo alguns contatos iniciais, né? E muito já começou a se especular, né? Quando o Maresca dá aquela declaração das piores 48 horas dentro do clube, começam essas especulações sobre o Manchester City, ele desmente, fala que isso é rumor, que isso é coisa de mercado, mas a verdade é que tinha um ponto de verdade, né? Dentro desse possível alinhamento com o Manchester City. Eu estou olhando aqui um pouquinho do meu roteirinho para eu não me perder. Então, já tiveram algumas conversas iniciais com o Manchester City em outubro, em dezembro. Então, isso é uma coisa que acabou pegando, que pesou muito nessa saída do técnico Enzo Maresca. Claro, aliado aos resultados, mas também tem aí um terceiro ponto muito importante, né? O Maresca vem enfrentando alguns dilemas, né? Algumas divergências com o departamento médico do Chelsea, que, de certa forma, hoje, esse departamento médico do Chelsea tem praticamente a palavra final ali sobre o jogador, né? Sobre vai pro jogo, não vai pro jogo, minutagem, e o Maresca não estava muito contente com isso. O Maresca queria um pouco mais de autonomia para definir essa questão dos jogadores, né? De escalação, até porque ele vinha sendo muito criticado sobre essa questão de rotacionar muito
o elenco, né? Mexer muito no time de um jogo para outro, perder um pouco às vezes ali as características, até mesmo as saídas, né? Do Palmer contra Aston Villa e Bournemouth surpreendeu bastante ali com o Chelsea precisando de resultado, precisando ir para cima. Então tudo isso acabou culminando. Então dá para dizer que essa forma recente, né? São 2 vitórias apenas em 9 jogos. Essa divergência com o departamento médico do Chelsea, que vem sendo um problema de muito tempo, né? Desde a época do Tuchel praticamente. Então aí são quase 4, 5 anos de problemas com o departamento médico. E acho que uma das coisas que mais pegou para o Chelsea, que talvez tenha trazido uma certa insegurança para a alta cúpula, foi o Maresca ter esses contatos iniciais. E como que a gente sabe disso? Porque tem uma cláusula no contrato do Maresca que o obriga a avisar o Chelsea: olha, eu estou em contato com um determinado clube, ou determinado clube me procurou, determinado clube, perdão, me fez uma consulta. Então, por 2 oportunidades, o Manchester City procurou o técnico Enzo Maresca e ele, por uma obrigação contratual, ele avisou o Chelsea, e acho que isso também acabou sendo fundamental para definir, porque o que se fala um pouquinho aqui agora é que o Chelsea entende que o Maresca de certa forma está um pouco disperso, perdeu um pouco ali do foco, e que de certa forma essa falta de atenção, né, essa falta de foco no Chelsea tem resultado nessas oscilações, né, do time dentro das competições, né, seja da Champions League, principalmente contra a derrota, né, de virada contra a Atalanta ali foi um resultado muito ruim, né, o Chelsea poderia estar bem melhor, hoje o Chelsea é 13º, tá ali na zona de classificação, mas iria para aquela fase de playoff, né, para aquela primeira fase eliminatória, e depois aí os resultados também inconsistentes na Premier League. Bom, aí você deve estar se perguntando, beleza, o Maresca tá fora, bomba, primeiro dia do ano, no ano novo, e aliás até uma curiosidade que o Maresca se torna o primeiro treinador da história da Premier League a deixar um clube no ano novo, no dia de ano novo. Então tá aí mais uma curiosidade. Falando agora um pouquinho sobre a questão de possíveis substitutos, né? Já tem alguns nomes que estão sendo especulados. O principal que se fala até agora, mas ainda assim é muito cedo, tá? Mas o que se fala, né? O que traz aí o pessoal que acompanha o Chelsea, esses insiders, os jornalistas que cobrem o Chelsea, trazem aí que o Chelsea não vai demorar muito. A expectativa é que nos próximos dias, né, seja feito um anúncio oficial, um técnico mesmo oficial. Eles não querem trazer ninguém de maneira temporária ali. Nem faz muito sentido, né? Eu acho que a gente está no meio de temporada, ainda tem muita coisa para disputar. O Chelsea tem grandes chances ainda de conquistar um título, seja numa Copa da Liga, uma Copa da Inglaterra, ou mesmo surpreender novamente numa Champions League. Ainda tem muito jogo pela frente. Mas o que se fala por enquanto, o primeiro nome, né, que se especula aí, que se fala por enquanto, é o do Lilian Rossenior, né, técnico hoje do Strasbourg, que jogou, tem uma passagem pelo Brighton. Fica aí também uma curiosidade dessa ligação Chelsea-Brighton, né, mas o Lilian Rossenior, que hoje faz segunda temporada dele no Strasbourg, se não me engano. Ele leva o clube na temporada passada para a Conference League, né, termina o campeonato francês na 7ª colocação, mesma colocação que se encontra nessa atual temporada, se não me engano. É um treinador jovem, um treinador que vem despontando, vem chamando realmente a atenção, já faz parte do grupo, está dentro do grupo, né? É técnico do Strasbourg, que hoje também faz parte aí da Blue Co, né? Que é a holding que comanda aí Chelsea, comanda também o clube francês. Então, de certa forma, seria um pouco mais fácil, não sei, teria alguma compensação financeira por quebra de contrato, mas enfim, é um nome que se especula. Alguns nomes já estão sendo descartados, tá? Inicialmente, pelo menos por enquanto, tá? Vamos levar tudo isso como uma primeira leva aí. Então, se falando então do Oliver Glasner, né, técnico do Crystal Palace, né, que recentemente conquistou a Copa da Inglaterra, Supercopa da Inglaterra também, vem fazendo um trabalho muito bom, né? Dá pra gente dizer assim, pro nível do Crystal Palace. Então, o nome dele, por enquanto, é descartado, assim como o Cesc Fábregas, né? Que também faz um bom trabalho no Como da Itália, né? Vem surgindo aí como um nome, mas por enquanto
Glasner, Fábregas e o Roberto De Zerbi, lembra dele, de técnico do Brighton, atual Olympique de Marseille? Por enquanto, esses três nomes, em teoria, estão fora dessa lista do Chelsea, né? De possíveis candidatos para substituir o técnico Enzo Maresca. Mas é claro que tudo isso é muito volátil, tudo isso pode mudar a qualquer momento, a gente não sabe para qual direção o Chelsea quer ir, a não ser que, assim, provavelmente não vai ser um superstar, perdão, não vai ser um Zinedine Zidane, né? Não vai ser nenhum técnico de muito nome, né? Não vai ser um técnico que vai chegar ali para, em algum determinado momento, peitar a diretoria do Chelsea, porque não é isso que a diretoria do Chelsea quer, muito pelo contrário, eles querem um técnico hoje, talvez com um nome menor dentro do mercado, que tenha facilidade de se adaptar dentro desse modelo de gestão hoje do Chelsea e que não vai se opor muito, né? Por exemplo, o Maresca deu algumas declarações, além dessa, né, das piores 48 horas dentro do clube, ele, né, no início da temporada, com a lesão do Colwill, né, logo após o Mundial, início dessa nova temporada, ele pediu um zagueiro, né? E a avaliação da alta cúpula do Chelsea foi que não precisava, né? Você tinha ali um bom número de jogadores, você tinha também o Achampong, que vinha aparecendo ali como uma boa opção, mas o Maresca pediu um zagueiro ali, principalmente por conta da lesão do Colwell. Então, galera, o Rossenior, técnico do Strasbourg, hoje, digamos que desponta aí para possivelmente assumir o comando técnico do Chelsea, mas ainda é muito cedo da gente falar. Glasner, Fábregas e De Zerbi hoje estariam fora dessa lista, não seriam os nomes cotados, né? O Chelsea não estaria conversando com esses treinadores para assumir o comando do clube a partir de agora, né, nessa segunda metade de temporada. E vamos lá, porque domingo o Chelsea tem um grande jogo, né? Domingo o Chelsea enfrenta o segundo colocado, o Manchester City, né? O segundo colocado na Premier League, o Manchester City, fora de casa, no Etihad Stadium, e sem técnico, né? E, pelo menos por enquanto, as primeiras informações que surgem aqui é que o Willy Caballero, né, ex-goleiro do Chelsea, atual assistente do Maresca, né, inclusive esteve ali no banco nesse empate 2-2 com o Bournemouth por conta da suspensão do Maresca por cartão amarelo. Então, talvez ele poderia estar ali sendo responsável por comandar a equipe. Não sei se é uma boa opção. Me traz um pouco de preocupação. Não sei se o Caballero tem, apesar de ter jogado no Manchester City, ter jogado muito tempo no Chelsea, já tá no clube ali, tá ambientado, sabe como é os dois lados ali, então, de certa forma, tem um pouco de experiência, mas me preocupa um pouco, né? Se for, se possível, né? Se conseguir anunciar até amanhã, por exemplo, um técnico, eu iria com esse novo técnico para enfrentar o Manchester City, até para uma questão de um fator novo, alguma coisa para movimentar o elenco, para os jogadores também ali quererem mostrar um pouco mais de serviço. Mas eu fico um pouco inseguro do Willy Caballero, mas assim, as expectativas não são boas, né? Essa altura do campeonato, com essa forma irregular do Chelsea aí dentro de campo, né, com 2 vitórias em apenas 9 jogos, dá para dizer que se conseguir um empate já tá ótimo, conseguir um ponto lá fora de casa contra o Manchester City, porque infelizmente a forma recente do Chelsea é ruim, né? A gente viu contra o Bournemouth um time de certa forma bagunçado defensivamente, né? 2 gols de lateral praticamente idênticos, né? Um time inseguro, depois um time que não sei se o Maresca ali não soube mexer muito bem, o Garnacho que não tá bem já faz muito tempo, né? Fez ali um jogo meia boca contra o Cardiff City, entrando no segundo tempo, fazendo 2 gols, mas tem me incomodado um pouco. Mas enfim, aí é uma análise um pouco mais técnica, um pouco mais tática que a gente pode deixar para um outro vídeo, né? Aqui hoje eu queria mais comentar com vocês um pouquinho sobre essa saída então do Maresca, trazer mais um pouco desses bastidores, dessas informações e muito do que saiu hoje dessas conversas já iniciais, né, entre Maresca e Manchester City. E isso foi possivelmente preponderante na decisão final do Chelsea de definir a saída do treinador ou de um comum acordo. Muito provavelmente vai ter um acordo. O Chelsea talvez não pague a multa total, né, como foi diferente do que foi com o Graham Potter, né, quando o Graham Potter sai também. Se não me engano, era um contrato de 5 anos também. E ele, na demissão dele, aí o Chelsea, foi o Chelsea que definiu, né, pela saída dele, aí teve que cumprir com todo o contrato, pagar uma multa milionária. Provavelmente, com o Maresca, vai ali haver alguma negociação, porque o Maresca também está bem satisfeito, né? O Maresca, ao que tudo indica, ele partiu dele
esse rompimento de contrato, e aí o Chelsea também entendeu que seria o momento mesmo de chegar ali numa saída, até para que o Chelsea consiga retomar o seu rumo, né? Consiga retomar o caminho das vitórias, e que é importantíssimo hoje se manter ali quarto, quinto, porque muito provavelmente o quinto lugar na Premier League vai dar essa vaga para a Liga dos Campeões, então é importante. Mas, obviamente, se conseguir um quarto, um terceiro lugar, é ainda mais importante para o Chelsea para não correr tantos sustos, não precisar chegar como foi na temporada passada, esperar chegar a última rodada, vencer o Nottingham Forest para se garantir na Liga dos Campeões. Mas é isso, pessoal. Queria comentar, fazer um vídeo aqui. Não sei se ficou muito longo, se ficou mais curtinho aí. Estou chegando a quase 20 minutos batendo esse papo com vocês. Trazer um pouquinho dessa surpreendente, né? Nas últimas horas, por conta das últimas horas, nem se tornou tão surpreendente assim essa saída do técnico Enzo Maresca, mas de certa forma no meio de temporada, né? Depois de ter assinado um contrato aí de 5 anos, depois de ter conquistado 2 títulos importantes, né? Muita gente menospreza ali o título da Conference League, mas eu acho um título importante, principalmente pelo Chelsea completar ali todos os títulos europeus, né? Se consolidar como o único time da Europa a conquistar todos os títulos. Então surpreendeu, mas eu também imaginava um trabalho já um pouco no outro nível, sabe? Achei que o Chelsea já poderia estar mais ou menos ali como o Aston Villa está hoje, sabe? Mais estabilizado, um trabalho um pouco mais consistente. É um time que vem oscilando muito, claro. O Chelsea sofre muito com as lesões. O Palmer ficou quase 3 meses fora, está retomando agora. Ainda está longe do auge físico, né, que a gente viu dele ali, principalmente com o Pochettino e naquela primeira fase ali também com o Maresca, né, naquela primeira parte da última temporada. Mas enfim, vamos aguardar os próximos passos. A expectativa, né, tudo que se fala aí de quem acompanha o Chelsea é que não vai demorar muito para o Chelsea fazer um anúncio oficial do próximo técnico efetivo, né, não vai ser ninguém temporário ali, ninguém para cobrir por pouco tempo nesse restante de temporada, até porque eu acho que como tem muito jogo pela frente, realmente acho que a melhor decisão é definir logo um técnico para dar sequência nesse trabalho, para evoluir esse trabalho, para que o Chelsea alcance aí a Liga dos Campeões, que façam boas campanhas na própria competição, né, continental, e quem sabe conquistar algum título doméstico aí. A gente está aí nas semifinais da Copa da Liga, daqui a pouquinho começa aí, vamos para enfrentar o Charlton, né, pela Copa da Inglaterra. E vamos ver. As expectativas ainda são boas, eu acho que nem tudo está desperdiçado. Eu acho que, de certa forma, eu admito, eu nunca fui muito fã do Maresca. Eu no começo questionei bastante a chegada dele. Eu achei que depois ali da saída do Pochettino, o Chelsea poderia ter optado por um técnico um pouco mais experiente, por um técnico que já conhecesse mais a liga, que já tivesse um pouco mais de casca. Mas não é esse o projeto, né, hoje do Chelsea. Hoje o projeto do Chelsea é formar com os melhores jovens ao redor do mundo que o Chelsea busca ali, que o scouting busca, sobre um técnico também jovem, formar um clube, um time, né, melhor dizendo, para que possa conquistar bastante coisas, principalmente no futuro, né. Já deu muita coisa no agora, no presente, né, conquistamos 2 títulos recentes importantes, principalmente aí, acho que o Mundial, a Copa do Mundo de Clubes, né, pra gente que é brasileiro aqui, isso tem um valor um pouquinho diferente, talvez para os europeus, para os ingleses, não tenha tanta representatividade, mas vamos ver como que as coisas vão se alinhar aí para essa segunda metade de temporada. É importante que o Chelsea tome um passo logo na definição, que seja um nome certeiro. Eu gosto muito do nome do Nagelsmann, né? Mas não sei se ele deixaria a Alemanha para comandar o Chelsea, mas enfim, vamos ver. Vamos ver quais serão os próximos passos. E queria saber de você também, hein, qual que é a sua opinião, o que você achou do trabalho do Maresca, quem que você gostaria que fosse o novo técnico do Chelsea, qual a sua avaliação do trabalho até aqui, o que você acha dessa temporada do Chelsea, foi justa essa demissão ou esse pedido de demissão do Maresca? Se você puder, curte o vídeo, deixa aí seu comentário, vamos trocando uma ideia. Se quiser me seguir nas redes sociais também fica à vontade, é @Murilo César com 2 U's e com 2 As, então fica Murilo César Ar. Então se quiser a gente pode bater um papo por lá também. E eu espero que esse seja aí o primeiro vídeo de muitos para a gente falar um pouquinho mais sobre o Chelsea. Começando aí, primeiro vídeo do canal aí com uma bomba, né? A saída do Maresca surpreendeu, de certa forma sim, mas também deu para entender que havia um desgaste praticamente irreparável que culminou nessa saída então. Mas é isso, pessoal. Valeu. Obrigado demais aí pela companhia, pela parceria.
Espero ver vocês de novo aqui para a gente falar sempre mais do Chelsea. Fechou? Valeu, abraço, até a próxima. Tchau, tchau.